Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Santa Maria. Lei orgânica, que é a principal lei do município, é a lei que trata da organização e funcionamento da prefeitura e da Câmara Municipal. Vamos conhecer então nesta e nas próximas aulas as principais regras sobre esta lei, sempre destacando, é claro, como que isso costuma ser perguntado nas provas de concurso, porque esse, claro, é o nosso principal objetivo no estudo dessa matéria. Aqui no material, eu deixei uma apresentação sobre a lei orgânica, que também consta junto ao texto da lei orgânica no site da Câmara Municipal. E é interessante que vocês façam a leitura como uma introdução. Aqui a gente tem algumas informações sobre a lei orgânica e também nós temos aqui o preâmbulo, né? Que é editado quando é editada a lei orgânica, os vereadores, então, representantes do povo santamariense, no uso das prerrogativas, né, fizeram essa promulgação da lei orgânica. Bom, para fins de prova, essa primeira página é meramente introdutória, é muito difícil que isso venha a ser perguntado em prova. Geralmente as questões de prova de concurso vão trabalhar os artigos da lei orgânica que nós vamos conhecer a partir de agora. Começando então com o primeiro artigo, que apenas vai apresentar esta lei orgânica e o município de Santa Maria. O município de Santa Maria, como a gente sabe, é parte integrante, quer dizer, faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul de forma, indissolúvel, porque o município de Santa Maria não pode se separar do estado nem do Brasil, é claro. E ele é organizado autonomamente, quer dizer, o município tem autonomia em tudo que respeita ao seu peculiar interesse, sendo regido por esta lei orgânica e demais leis que adotar e respeitando os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Quando essa lei orgânica foi editada, foi mantido o então atual território do município, e os limites podem ser alterados desde que fiquem preservadas a continuidade e unidade histórico-culturais dos ambientes urbanos e rural, nos termos da legislação. Basicamente, a lei orgânica diz que foi mantido o território do município e eles podem ser alterados na forma da lei desde que seja respeitada a continuidade e unidade histórico-cultural. O município, por iniciativa dos seus poderes, executivo, que é a prefeitura, e legislativo, que é a Câmara Municipal, poderá dividir-se para fins administrativos em distritos ou áreas administrativas. Dentro do território de Santa Maria, a gente pode ter esses distritos e essas áreas administrativas. E a alteração dessa divisão administrativa só pode ser feita nos 2 primeiros anos de cada legislatura. A gente vai estudar hoje lá no Poder Legislativo que a legislatura é composta por 4 anos, 4 sessões legislativas. A legislatura corresponde ao mandato, porque a gente elege os vereadores e o prefeito para um mandato de 4 anos. Esses 4 anos do mandato são chamados de legislatura. E aí, cada ano a gente vai chamar de sessão legislativa. Dentro da legislatura, somente nos 2 primeiros anos é possível alterar a divisão administrativa do município. Por que isso? Eles estabelecem isso como uma regra de organização e até para evitar que em período de eleições ou próximo de eleições se alterem essa divisão administrativa, às vezes até com um fim eleitoral, Então, por isso, a gente tem essa regra que somente nos 2 primeiros anos da legislatura pode ser alterada a divisão administrativa do município. E isso pode ser uma questão da prova, então é importante memorizar que somente nos 2 primeiros anos pode ocorrer essa alteração na divisão administrativa. Seguindo, pessoal, a gente tem no artigo 3º os objetivos fundamentais do município. E aqui tem bastante chance da banca formular uma questão perguntando quais são esses objetivos fundamentais. São 4 objetivos fundamentais que o município tem. Primeiro, formar uma sociedade livre, justa, solidária, desenvolvida, conscientemente crítica e ecologicamente viável.
Promover também o bem comum de todos os munícipes, principalmente dos mais necessitados, idosos, jovens, crianças e deficientes. Erradicar quer dizer acabar com analfabetismo, pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais. E coibir e punir atos de discriminação por qualquer um desses motivos: sexo, orientação sexual, idade, raça, etnia, crença religiosa, deficiência, sofrimento psíquico e situações decorrentes do vírus HIV, conhecido também como AIDS. A cidade de Santa Maria é a sede do município e lhe dá o nome. O mesmo ocorre com os distritos cujas sedes com categoria de vila dão o nome dessas localidades. São símbolos do município de Santa Maria a bandeira, o brasão, o hino e outros que forem estabelecidos em lei. E agora, muito importante para fins de prova, a data magna do município é o dia 17 de maio. 17 de maio, então, é a data magna do município. Isso também é bastante cobrado em provas de concurso. O artigo 6º apresenta algumas coisas que são vedadas, ou seja, são proibidas ao município. E também é muito comum que em provas de concurso a banca pergunte nas questões quais são essas proibições. Então é importante a gente conhecer e memorizar. Primeiro, eu resumo essa primeira dizendo que o município não se mete com religião. Por que o município não se mete com religião? Porque ao município é proibido estabelecer cultos religiosos ou igrejas, quer dizer, o município não pode criar igrejas ou religiões, não pode subvencioná-los, quer dizer, não pode colocar dinheiro, não pode destinar recursos públicos para instituições religiosas, e também não pode impedir o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvada, quer dizer, a única coisa que pode é a colaboração de interesse público. Então eu resumo dizendo que o município não se mete com religião, porque o município não pode criar igreja, não pode dar dinheiro para elas, não pode impedir o funcionamento nem ter relação de aliança com elas. Então, em resumo, não se mete com religião, essa é a primeira proibição. Segunda proibição, é vedado recusar fé aos documentos públicos. Não pode o município recusar um documento público, porque o documento público goza da fé pública. Também é vedado ao município criar distinções entre brasileiros ou manifestar preferências quanto a eles. Todos os brasileiros devem ser tratados pelo município da mesma forma, sem nenhum preconceito, sem nenhum privilégio, sem vantagens indevidas. Então, cabe ao município tratar todos os brasileiros da mesma forma. Também é proibido ao município manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. E isso vem lá da Constituição Federal, que traz essa regra. Toda publicidade feita pelo município deve ter o caráter educativo, informativo ou de orientação social. O município não pode utilizar a publicidade para fazer propaganda política para o prefeito ou para alguém na prefeitura. E também a publicidade vai ser proibida se nela constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Então, a publicidade feita pela prefeitura só é legítima se ela tiver esse caráter educativo, informativo ou de orientação social. Se ela não tiver, ela é proibida. E também é proibida a publicidade que seja utilizada como promoção pessoal do político. Aquele tipo de propaganda que diz: nunca na história desse município um prefeito fez tanto por isso ou por aquilo. Esse tipo de publicidade não pode ser feita com dinheiro público da prefeitura. Pode ir lá na campanha do partido político falar o que quiser, mas na publicidade com dinheiro público não pode. Também é vedado, é proibido ao município instituir impostos sobre aqueles que têm imunidade de impostos, que estão previstos também na Constituição Federal. Primeiro, o município não vai cobrar imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços da União, estados ou municípios. Então, todos os órgãos públicos federais, estaduais, que tenham sede aqui no município de Santa Maria, não vão pagar imposto.
Esses órgãos públicos, um ente público não paga imposto para o outro. Então, assim como o município de Santa Maria não vai cobrar impostos federais, impostos de órgãos federais, estaduais ou de outros municípios, também outros municípios, Estado e União não vão cobrar impostos do município de Santa Maria. Em resumo, né, um ente público não cobra imposto do outro. Segundo, é vedado, é proibido instituir impostos sobre os templos de qualquer culto. As igrejas e todas as religiões têm essa imunidade de imposto. Então lembra que a igreja não paga IPTU para a prefeitura, porque a prefeitura não pode cobrar nenhum imposto de igrejas e templos religiosos. Também não pode instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores e instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. E também não pode instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e o papel utilizado para sua impressão. Ainda é proibido ao município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços em razão da sua procedência ou destino. Quer dizer, o tributo vai ser o mesmo, não importa de onde vem ou para onde vai o bem. Também é proibido ao município contrair empréstimo externo sem prévia autorização do Senado Federal. Pessoal, um empréstimo externo é um empréstimo no exterior. E se o município de Santa Maria quiser pegar um empréstimo fora do Brasil, tem que ter autorização do Senado. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha trocando este órgão por Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, e tudo isso vai estar errado. Só vai estar errado se constar aqui Senado. E uma dica, lembra que a prefeitura só pode pegar empréstimo externo se o Senado autorizar. Lembra do C de Senado, que C é a primeira sílaba de Senado. Então lembra assim, empréstimo externo somente se o Senado autorizar. Lembra disso, que isso cai em prova e a banca vai tentar te enganar mudando esse órgão, tu não vai cair nesse tipo de pegadinha. Também, pessoal, é proibido ao município permitir, subvencionar, auxiliar ou usar de qualquer modo recursos pertencentes aos cofres públicos, com gráfica, jornal, rádio, televisão, alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, para propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração. Não pode utilizar o dinheiro público para publicidade que não interesse à prefeitura. Também é proibido outorgar isenções, anistias ou permitir remissão de dívidas sem interesse público justificado. A prefeitura só vai conceder essas isenções de tributos ou perdão de dívidas quando tiver um motivo que justifique. É comum que a prefeitura ofereça essas vantagens para que empresas venham se instalar no município. Quando uma empresa vem se instalar, ela gera arrecadação, gera empregos, e por isso o município pode conceder esse tipo de vantagem. Esse é um motivo justificado. Não pode o município dar essas vantagens sem haver uma justificativa. Também é proibido ao município cobrar tributos quanto a fatos geradores que ocorreram antes da lei que os houver instituído ou aumentado. Quer dizer, o município não pode agora instituir uma lei criando um tributo e cobrar de coisas que já aconteceram. Sempre que uma lei institui ou aumenta um tributo, isso só vai valer após a lei, não pode ser cobrado de coisas que aconteceram antes. Além disso, não pode cobrar tributos no mesmo exercício, quer dizer, no mesmo ano, em que foi publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, sempre que se cria, né, um tributo ou se aumenta um tributo, só pode cobrar depois da lei e mais do que isso, somente no ano seguinte. Quer dizer, se nesse ano foi publicada a lei, somente no ano que vem eu poderei cobrar com este novo valor ou este novo tributo. Também é proibido utilizar os tributos com efeito de confisco. Isso significa que o valor do tributo não pode ser tão alto a ponto da gente estar confiscando a propriedade. Essa é a questão, né, do confisco. Também é proibido estabelecer limitações por meio de tributos ao tráfico de pessoas ou bens, exceto cobrança de pedágio.
não pode exigir aumentar tributo sem lei anterior que estabeleça. Se eu quero exigir aumentar um tributo, a prefeitura só pode fazer isso por meio de lei. Sem lei não pode. Então, somente por lei que vai aumentar, por exemplo, o IPTU. Pessoal, qual é a pegadinha que a banca pode fazer em prova aqui? A banca pode afirmar numa questão: é vedado ao município exigir aumentar tributo por lei que o estabeleça. Não, por lei pode. O que é proibido é o prefeito no canetaço aumentar um tributo. Não pode. Para aumentar um tributo, tem que ter uma lei. Então, por lei, pode. O que é proibido é exigir aumentar o tributo sem lei anterior que estabeleça. E também não pode instituir tratamento desigual entre contribuintes que estão numa mesma situação, numa situação equivalente. Então é isso que nós temos quanto às vedações aqui. Os parágrafos trazem alguns detalhes sobre elas, mas aí para fins de prova é menos provável que isso venha a ser perguntado. Vocês vão perceber ao longo da aula que eu não vou ler todos os artigos e parágrafos aqui, porque senão a gente ficaria muitas horas trabalhando esse conteúdo, porque essa lei orgânica é bastante extensa. A nossa ideia aqui é focar naquilo que tem mais chance de aparecer em prova. Depois que a gente conclui a aula, é importante que vocês leiam toda a lei, inclusive esses artigos que eu tenha pulado, mas aqui nas videoaulas eu vou destacar aquilo que eu considero mais importante e provável em prova. Inclusive, quando a gente terminar aqui o estudo da lei orgânica, eu vou disponibilizar para vocês um simulado que eu estou elaborando, com muitas questões no estilo da banca, tentando adivinhar como serão as questões de prova. E aí vocês vão ter as questões para tentar resolver e o gabarito no final para conferir quais acertaram. E eu também vou gravar a correção em vídeo, porque gravando a correção em vídeo a gente já esclarece qualquer dúvida que vocês possam ter tido durante a resolução. E também essa correção do simulado vai servir como uma boa revisão sobre os principais pontos da lei. Dando sequência, pessoal, o artigo 7º apresenta os poderes do município aqui de Santa Maria, que são independentes e harmônicos entre si. São os poderes do município o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. E aqui já vai uma dica de uma pegadinha que a banca pode fazer na prova de vocês. Quando tu estuda a Constituição Federal, lá na Constituição Federal tu vai encontrar 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Quando a gente estuda a lei orgânica, a gente está falando somente sobre o município. E no município só tem 2 poderes, o legislativo e o executivo. O poder judiciário nunca é municipal. O poder judiciário ou é estadual ou é federal. Então, no município de Santa Maria tem um fórum. Só que esse fórum não é do município, porque não existe poder judiciário municipal. Em Santa Maria vai ter fórum da Justiça Federal, da Justiça Estadual, mas nunca da Justiça Municipal, porque não existe, né, Justiça Municipal. Bom, qual é a pegadinha que a banca faz em prova? Ela vai tentar te pegar distraído e vai afirmar numa questão, por exemplo, são poderes do município legislativo, executivo e judiciário. Se ela afirmar isso, está errado, porque judiciário não é um poder do município. Judiciário é poder estadual ou federal. Então, em resumo, o município tem somente 2 poderes, o legislativo e o executivo. Quem tem 3 poderes é o Estado do Rio Grande do Sul e a União Federal, mas o município tem somente 2 poderes. Muito bem, esses poderes são independentes e harmônicos entre si, e é vedado, é proibido a esses poderes delegar atribuições e ao cidadão investido num deles exercer função de outro, salvo casos previstos nessa lei orgânica. Então, tirando algumas exceções, não pode uma pessoa estar ao mesmo tempo na prefeitura e na Câmara, ou atua no legislativo ou atua no executivo. O artigo 8º vai falar sobre a autonomia do município. Como que eu sei que o município de Santa Maria é autônomo, assim como os demais municípios aqui do Brasil? Porque o povo de Santa Maria vai às urnas de 4 em 4 anos e elege os seus representantes, os seus vereadores. O povo de Santa Maria também de 4 em 4 anos elege prefeito e vice. Então a eleição direta
de vereadores, prefeito e vice mostra que o município tem autonomia, porque o povo de Santa Maria escolhe quem são os seus representantes e quem vai governar. E existe em Santa Maria uma administração própria que cuida do seu peculiar interesse. Essa administração própria é a própria Prefeitura de Santa Maria, que vai instituir e arrecadar os tributos de sua competência, a gente vai ver mais adiante quais são, e também vai organizar os serviços públicos locais. Então, por todos esses motivos, eu posso afirmar que o município possui autonomia. E o município, para desempenhar suas funções, pode fazer parcerias, unindo esforços com a União, com o Estado ou com outros municípios ou com entidades privadas, mediante autorização da Câmara. Esses convênios podem ser para realizar obras ou explorar serviços públicos de interesse comum. E também o município pode instituir as parcerias público-privadas. Então é isso que nós temos aqui de mais importante sobre este capítulo. O nosso próximo assunto são as competências do município. Sobre esse e demais assuntos a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.